Então, vamos lá. Hoje, dia 9 de dezembro de 2021, hoje é a nossa aula número 13. Vamos estar falando aí sobre o amor e o sacrifício da humanidade, né? Hoje vamos estudar o terceiro fator de revolução da consciência, que é o sacrifício pela humanidade. Esse tema de hoje é um tema simples, mas muito importante. E aí, como todo ensinamento gnóstico, né, o que nós vamos estudar aqui hoje, já falamos, né, pode e deve ser vivido na prática, né, porque essa prática do amor, do sacrifício pela humanidade, também nos ajuda no processo de despertar da consciência. Então, vamos lá. Bem, o amor, né? Muito se fala aí sobre o amor, né? A gente vê aí, o amor sempre foi tema de inspiração de artistas, poetas, músicos, pintores, escultores, escritores também. Cada um deles tentou expressar o amor através da sua arte, né, ou do seu trabalho, de acordo com a sua inspiração que sentia no seu coração. Mas vamos refletir, né? O que seria o amor? Como definir o amor? Seria o amor um sentimento? Né? O que seria o amor? O mestre Samael, ele fala que o amor não pode ser definido, porque o amor é a própria divina mãe do mundo, ou seja, o aspecto feminino de Deus. Então não pode ser definido. Agora, gramaticalmente, o amor é uma palavra, né? É um verbo transitivo direto. Isso significa que existe um sujeito, que é aquele quem ama, e deve existir um objeto, o qual seria o amado. E quais são os objetos do nosso amor? Vamos analisar. O que ou quem nós amamos? Temos amor pelo nosso cônjuge, pelos nossos pais, irmãos, filhos, amigos? Ou temos amor pelo nosso trabalho? Né? Tem pessoas que amam o seu trabalho, na verdade. E aí, justamente por isso, porque eles amam o seu trabalho, eles conseguem fazer esse trabalho com dedicação, com capricho, com alegria. Isso é maravilhoso. O amor, ele faz maravilhas dentro de nós. E aquelas pessoas que amam o seu país? Alguns dizem, né? Ah, eu amo o Brasil. Ou então dizem, ah, eu amo a minha cidade. Ou talvez tenhamos amor pelo nosso time de futebol. E dizemos, ah, esse é o meu time do coração. Até assim se fala hoje em dia, né? Ou possivelmente também temos amor pelos nossos bens, amor pela nossa casa, pelo nosso carro, ou pelo nosso status social. Ah, eu amo a minha vida, eu amo o meu status. Ou amamos a nossa religião, às vezes, né? E amamos a Deus, né? Dizemos que amamos a Deus. E se analisarmos esses questionamentos, logo percebemos aí que existem diferentes formas de amar, ou diferentes tipos e expressões de amor. E poucas pessoas estudam isso. Mas se nos voltarmos aí à filosofia antiga, né, estudarmos a filosofia, poderemos ver que os gregos, já antigos, eles tinham diferentes palavras para caracterizar cada um desses diferentes tipos de amor. E aí colocamos aqui na tela algumas dessas palavras, ou conceitos sobre amor. Então vamos ver algumas dessas palavras. Não estão todas, mas vamos ver algumas delas, né, que vale a pena estudar. O primeiro tipo de amor que os gregos já definiam na sua época era o amor tipo ágape, que é um tipo de amor espiritualizado. É o amor que os mestres, os deuses,
os seres divinos, sentem por nós, humanidade. O amor ágape é também aquele que está latente na nossa essência. E ele pode ser exercitado e desenvolvido através da mística, da oração, através da caridade, do serviço desinteressado pelos nossos semelhantes. O nosso amor a Deus. Esse amor ágape é um amor voluntário, é um amor incondicional e totalmente destituído de interesses. Um outro tipo de amor definido pelos gregos, colocamos aqui, é o amor filia, que é o amor caracterizado pela amizade, perdão. Esse amor filia, ele é caracterizado pela amizade, pela lealdade, pela irmandade. É aquele amor que existe entre pessoas de uma mesma comunidade, de uma mesma instituição, ou pessoas aí que dividem interesses e objetivos em comum. E aí reparem que filia é um amor mútuo, recíproco, bilateral, diferente do primeiro tipo de amor que vimos aqui, o amor ágape. Que o amor ágape ele não precisa ser recíproco, ele pode ser unilateral. Outra palavra grega aqui, a terceira aqui, para o amor, é storgê. O amor storgê é o amor familiar. É aquele amor natural entre a família, entre pais e filhos, entre irmãos de sangue, entre pessoas de uma mesma família. Esse é o amor storgê. O próximo tipo de amor, que colocamos aqui, o número 4, que é definido pelos gregos, e esse tipo de amor bem vale a pena estudarmos. É muito importante, é o amor eros. Esse amor é o amor erótico, sexual, íntimo, entre um homem e uma mulher. E vemos que esse tipo de amor, ele envolve sexualidade. Os outros tipos de amor, todos os outros tipos de amor, eles são livres, não existe conotação sexual. E não por coincidência, mas Eros também é o nome do deus grego do amor, ou também chamado de Cupido entre os romanos. E o deus Eros, né, esse anjo do amor, ele está sempre presente no casamento e no lar do homem e da mulher que se adoram verdadeiramente. Porém, Eros, o anjo do amor, ele foge assustado. Ele desaparece daqueles lares onde há briga, conflitos e infidelidade. Existem ainda outras palavras gregas para outros tipos de amor. E aí colocamos aqui, por exemplo, filautia e xenia. Só para citar aí, filautia é o amor próprio, ou o amor direcionado a si mesmo. E até que vale a pena analisar também esse tipo de amor, entender. Porque existe um amor próprio no sentido de um cuidado para com a nossa saúde, com a nossa aparência, com o nosso asseio pessoal. E esse é um aspecto positivo desse amor filautia, porque devemos ter um cuidado conosco mesmos. Mas também existe o aspecto negativo de filautia, que seria aí o excesso de vaidade, aquele amor próprio que excede o cuidado natural que devemos ter conosco mesmos. Esse amor próprio, esse alto amor próprio excessivo, ele se converte em egos. Egos de vaidade, de orgulho, de egoísmo,
e de uma preocupação aí exagerada, né? Excessiva para consigo mesmo. E o outro tipo de amor aqui, o xenia, é um sentimento de hospitalidade. É como se fosse uma obrigação moral que se tem, por exemplo, com os convidados de uma casa, né, da hospitalidade, ou então os visitantes de um país. Né, quando aí se oferece abrigo, comida, água, né, serviço, respeito. Esse aspecto do amor, xenia era muito, esse serviço de hospitalidade era muito valorizado entre os gregos, né, e também em alguns povos. Então vejam que interessante, né, conhecer os diferentes tipos de amor pode até nos ajudar aí a entendermos melhor os nossos sentimentos, né, em relacionamento com as pessoas. Então vale a pena termos bem claro esses conceitos. Agora vamos lembrar de um ponto, outro ponto muito importante. Né? Já estudamos aí que nós temos 3% de essência e 97% de egos. O pouco amor que nós conseguimos expressar, ele vem da nossa essência, né? Da parte luminosa do nosso ser. O ego, né? Os 97%, ele é incapaz de amar. O ego somente sente desejo. O ego somente quer satisfazer seus próprios desejos e interesses. Então, é muito natural que a nossa capacidade de amar seja bastante limitada, ou às vezes quase inexistente. E é triste dizer isso, né? É até difícil que alguém, que uma pessoa admita. Mas nós, como seres humanos, como humanidade em geral, pouquíssimo conhecemos sobre o amor verdadeiro. Nós estamos cheios de egos, cheios de desejos, taras, luxúria, interesses, cheios de egoísmo e amor próprio. E aqui é muito importante que saibamos diferenciar aí precisamente entre o que é o amor e o que é o desejo. Isso nós somente conseguimos através da autoobservação, fazer essa diferença entre amor e desejo. Então, hoje nós vemos por aí, né? Quantos casais juram amor e fidelidade até que a morte os separe? Né? Quantos casais juram serem fiéis até que a morte os separe? Mas logo, depois de uns quantos meses ou alguns poucos anos, começam a brigar, começam a se odiar e aí tudo termina em divórcio. Por que isso acontece? Né? Como que uma pessoa hoje jura, né, num altar perante Deus, amor eterno, e amanhã odeia mortalmente o seu parceiro? E isso é justamente o nosso ego. O ego que hoje jura amor e fidelidade à sua esposa, amanhã ele é substituído por outro ego, que não tem nada a ver com aquele juramento inicial. Possivelmente aquele mesmo ego que jurou amor à mulher era somente um ego luxurioso. E aí que depois que teve o seu desejo sexual satisfeito, né, já enjoou daquele prazer, se cansou daquele prazer, ele foi embora. O ego foi embora. E agora aquele mesmo ego luxurioso já deseja outras mulheres, né, outras formas de prazer. Né? Começa no mundo mental esses desejos. E ali naquele lar agora, só sobraram os egos do egoísmo, do orgulho, da ira, do amor próprio, da maledicência, né? Começam a se xingar, se maldizer.
Nenhum dos cônjuges tem aquela verdadeira paciência, o verdadeiro amor, a verdadeira doçura dentro do coração, para que possa aí manter esse relacionamento. E aí vem o divórcio, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade atual, né? O que mais vemos hoje em dia. Então, somente o amor tolera, somente o amor perdoa e tem paciência. Somente o amor verdadeiro trata com justiça e com doçura. Somente o amor fala a verdade. E somente o amor faz uma pessoa ser fiel ao seu parceiro durante toda a vida. Mas quem de nós tem amor, né? É muito difícil. Nós já vimos, nós estamos cheios de egos. Essa é a triste realidade. Agora, estamos falando tudo isso não para pintar um quadro negativo ou pessimista, né? Não é essa a nossa intenção aqui. Vamos lembrar que o trabalho gnóstico é um trabalho revolucionário. O que queremos fazer aqui é ressaltar a importância de auto-observarmos a nós mesmos, de identificar dentro de nós tudo que é contrário ao amor. Né? Temos que identificar dentro de nós, através da auto-observação, os erros do desejo, os interesses ocultos, o adultério, a impaciência, o egoísmo, o ressentimento, tudo isso que destrói os lares. E aí temos que eliminar tudo isso de dentro de nós. E aí sim, aí vão nascendo gradativamente o amor, a tolerância, a verdade e a fidelidade. Né? A partir do momento que eliminamos o nosso ego, observamos, vamos eliminando, aí todas essas virtudes maravilhosas, elas surgem quando despertamos a consciência. E aí o nosso lar se torna um lar de amor, né? Em que o Deus Eros ali habita. Né? E aí vivemos numa lua de mel. Vamos agora estudar um pouco o conceito de amor sobre uma perspectiva mais espiritual. Né? Falamos do amor eros, erótico, vamos falar agora sobre o amor ágape, o amor espiritual. Talvez o maior exemplo desse amor, né, que vimos nesse planeta em que vivemos foi o do mestre Jeshua Ben Pandirá, né, colocamos aqui, que foi conhecido aqui no Ocidente como Jesus Cristo. Jeshua Ben Pandirá era o nome do Bodhisattva, né? Era o nome de Jesus no seu idioma original, que era o aramaico, né, o hebreu antigo. O mestre Samael ele nos fala em seus livros que Jesus é o mestre mais elevado da grande fraternidade branca universal. Jesus, ele é o Senhor de todas as perfeições. Ele é o divino salvador dessa nossa raça atual. O mestre Samael ele também fala no seu livro Matrimônio Perfeito que Jesus, atualmente, ele vive em Shambhala, que é um país secreto do Tibete Oriental, no mundo astral. Então, Jesus vive com o seu corpo físico no mundo astral, nesse país, na dimensão astral, que é um país secreto perto do Tibete Oriental. E todos nós sabemos que o Mestre Jesus, né, ele reencarnou nesse mundo há pouco mais de 2000 anos atrás. Né? Ele entregou o seu próprio corpo e o seu próprio sangue e representou em carne e osso todo o drama cósmico que todo o iniciado ele tem que passar no seu caminho espiritual.
Ele fez isso justamente para ensinar toda a doutrina redentora sagrada a nós, pobre humanidade. O Divino Senhor das Perfeições, o mestre Jeshua Ben Pandirá, ele encarnou o Cristo. Assim como muitos mestres antes dele também encarnaram o Cristo. A gnose nos ensina que Cristo não é um indivíduo. Cristo é um princípio cósmico universal. Cristo é um título dado, né, um título que recebe todo o mestre que encarna esse princípio universal crístico. Então vejam que nem todos os mestres encarnam esse princípio crístico. O Cristo íntimo de um mestre, ele só pode ser encarnado através de um trabalho superior de iniciação. Então, quando o iniciado ele atinge a quinta iniciação de mistérios maiores, já comentamos isso, na quinta iniciação de mistérios maiores, o iniciado ele se torna um homem autêntico. Ele possui a sua alma, ele encarna a sua alma. E ali naquele estágio da iniciação, na quinta iniciação, quando ele se torna um homem, ele ganha o direito de sair da roda do samsara. Como nós estudamos, né, da roda do samsara, ele pode sair, ele ganha o direito de sair dessa roda de sofrimentos. E aí ele pode permanecer às portas do nirvana, da felicidade absoluta, a felicidade eterna, infinita, se abrem para ele. E aí o iniciado ele pode sair do samsara e entrar no nirvana, e permanecer lá eternamente. Mas isso nós vamos aprender mais tarde, aí vamos ter uma reunião sobre a iniciação e vamos estudar isso em detalhes. Porém, vejamos, quando esse iniciado ele renuncia à felicidade eterna e decide continuar vivendo aqui nesse vale de lágrimas para ajudar a nós, pobre humanidade doente, então ele encarna o Cristo íntimo. Então vejam bem que glória. Esse mestre, ele ganhou o direito de deixar todo o sofrimento do mundo para trás e viver na felicidade absoluta. Aí ele chega lá na porta do nirvana, na porta da felicidade, contempla toda aquela glória diante dele, né? Os deuses do nirvana vêm para recebê-lo, e aí ele olha para trás e vê a nós, humanidade, sofrendo aqui nesse mundo. E aí, por compaixão, ele toma a decisão: não, eu não posso entrar na felicidade absoluta enquanto houverem almas sofrendo nesse mundo. Então esse mestre, por amor à humanidade, ele decide continuar aqui nesse mundo, trabalhando e ajudando a nós, pobres pecadores. Um mestre desses, ele se torna um venerável. Ele se torna mais um bodhisattva de compaixão. E ele é confirmado 3 vezes honrado no universo. É aquele que sacrifica a sua própria felicidade por amor à humanidade. Então, o Cristo íntimo, esse princípio universal, né, que é o próprio Verbo feito carne, é o próprio Deus Filho, ou Filho do Homem, ele nasce no coração desse mestre. E aí passa a trabalhar incansavelmente pela sua liberação. Esse mestre ele se torna um cristificado, um Cristo vivente. E ele ganhará muito mais tarde, depois de vários trabalhos, ele ganhará o direito de entrar e permanecer no absoluto, né, de se fundir com o absoluto. Então vemos que os mestres cristificados, né, os bodhisattvas de compaixão, eles renunciam à sua própria felicidade para se sacrificarem pela
humanidade. O sacrifício pela humanidade, né, colocamos aqui, é o terceiro fator de revolução da consciência. Vamos lembrar os três fatores, né? O primeiro é a morte do ego, que nós já estudamos nas reuniões anteriores. O segundo fator é o nascimento sexual, que nós vamos estudar daqui a 2 semanas. Não, daqui a 2 reuniões. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade, é esse que estamos estudando aqui hoje. Então, vemos aí que para liberar totalmente a nossa consciência, nós temos que trabalhar inevitavelmente com esses 3 fatores. Primeiro, temos que eliminar o ego, para eliminar a consciência aprisionada. Perdão, para liberar a consciência aprisionada. Segundo, devemos praticar a alquimia sexual para fabricar os nossos corpos solares e cristalizar a nossa alma. E terceiro, temos que trabalhar com amor para ajudar a liberar os nossos semelhantes, para ajudar a aliviar o sofrimento da humanidade. Agora nós poderíamos perguntar, por que o sacrifício pela humanidade é tão importante? Né? Por que ele é um dos 3 pilares de revolução da consciência? Simplesmente porque o amor, ele é a lei suprema do universo. O mestre Samael, ele fala no seu livro Matrimônio Perfeito, que o amor é a divina mãe do mundo. O amor é a vida que palpita em cada átomo, em cada sol. O universo inteiro, ele veio à existência na aurora do Mahamanvantara, né, como estudamos, que é o grande dia cósmico. O universo nasceu na aurora do Mahamanvantara através do amor da grande mãe cósmica. A grande mãe, ela manifestou o seu amor no universo e a vida foi criada. O universo, ele se sustenta também pela lei do amor. É o mesmo amor, esse mesmo amor que mantém todos os planetas, todos os corpos celestes em suas órbitas gravitacionais, em plena harmonia. Poderia faltar tudo no universo, tudo. Mas se faltasse o amor, o universo desabaria. E assim, né? Por aí vemos que toda a vida diante dos nossos olhos é a pura manifestação do amor cósmico. O ar que respiramos, os rios e oceanos, o sol que nasce no horizonte, né, que nos ilumina e nos aquece, a chuva que cai na terra, a lua, a grande mãe natureza que trabalha dia e noite para nos alimentar, né, fazendo brotar o alimento da terra, as árvores, as flores, os animais, as aves e os peixes. Para onde quer que voltemos os nossos olhos na grande natureza, sempre vemos a manifestação do grande amor cósmico, servindo e sustentando toda a vida no universo. O grande amor cósmico é a própria expressão da Mãe Divina. Essa é a lei número 1, é a lei do amor. O único elemento no universo, vejam bem, o único elemento no universo que está em desarmonia com essa lei é o ego, que está dentro de nós. Somente o ego está em desarmonia com essa lei. O nosso ego, ele serve somente ao seu próprio interesse. O ego busca e serve somente à satisfação dos seus desejos, da sua sexualidade animal, das suas taras, das suas gulas, das suas vaidades. O ego, ele quer acumular dinheiro, riquezas, poder, para assim se sentir seguro.
O ego, ele age em oposição ao amor. Porque o ego, ele age somente em função do seu egoísmo e da sua própria conveniência. O ego, ele não tem futuro no universo. Já vimos que o ego, esse nosso ego animal, ele se desenvolve e se robustece até certo limite, perfeitamente definido pela natureza. E a partir daí, o ego é destinado à involução e é totalmente dissolvido nos infernos atômicos da natureza. Então, se quisermos desvendar os mistérios do universo, se quisermos que a natureza nos abra as portas das dimensões superiores, nós temos que estar em harmonia com as leis do universo, com a lei do amor. A natureza jamais abrirá as portas dos seus paraísos para o egoísta, para aquele que somente serve a si mesmo. Então devemos eliminar os nossos egos e aprender a amar e a servir. E assim vamos estar participando e contribuindo ativamente com a economia cósmica. Mas como, perguntamos aí, como contribuímos com a economia cósmica? Realizar o terceiro fator de evolução da consciência, como escrevemos aqui, o terceiro fator de evolução da consciência, o sacrifício pela humanidade, realizar esse terceiro fator, significa estar em harmonia e contribuir ativamente com a grande lei cósmica do amor. E isso se faz sempre de acordo com as nossas possibilidades atuais de cada um. Seja ensinando o caminho para o despertar da consciência para a humanidade, seja através da caridade, do amor consciente, seja através do serviço ao próximo com amor e com boa vontade, ou seja também ajudando o nosso próximo a se emancipar dos seus sofrimentos e das suas dificuldades. Jesus Cristo, Buda, Krishna, Maomé, Madame Blavatsky, todos eles foram, esses grandes mestres, foram grandes exemplos de pessoas, de seres divinos que sacrificaram todas as suas vidas para levar a doutrina da salvação a toda a humanidade, em diferentes épocas. Cada um desses mestres se expressou, veio ao mundo em diferentes épocas para entregar o conhecimento espiritual à humanidade. E graças aos ensinamentos desses grandes mestres, é que milhões de pessoas no mundo possuem uma vida mais espiritualizada, mais reta, mais iluminada. Milhares de pessoas oram a esses mestres, conseguem se curar com o poder da sua fé, realizam, às vezes, milhões de pessoas realizam milagres no mundo inteiro, através do poder da sua fé, através do ensinamento deixado por esses grandes mestres. E o mestre Samael também, ele sacrificou toda a sua vida escrevendo dezenas de livros, mais de 60 ou 70 livros, ditando centenas de conferências de gnose, tudo para ensinar a humanidade a despertar a consciência. Agora, naturalmente, nós não estamos no nível de um mestre cristificado, como Jesus, Buda ou Krishna. Mas nós temos 3% de consciência que podemos e devemos começar a utilizar já a partir de hoje. Podemos exercitar o nosso amor ao próximo, fazendo obras de caridade, ou trabalhando como voluntários em alguma instituição, em alguma escola, dando de comer a quem tem fome, levando remédio a um enfermo, levando um agasalho a quem tem frio no inverno. Existem muitas formas de caridade. Podemos também fazer orações de cura pelas pessoas enfermas, ou então orações para irradiar amor a toda a humanidade.
tudo isso, orações, tudo isso ajuda a levar luz ao mundo. Tudo isso ajuda a aliviar o sofrimento do nosso próximo. Outra forma bem simples de sacrifício pela humanidade, né, e que está ao alcance de todos nós, né, porque às vezes alguém inicialmente não se sente muito confortável fazendo obras de caridade, mas algo que está bem ao alcance de todos nós seria fazer o nosso trabalho, né, os nossos serviços pelas pessoas que já fazemos, com amor e com boa vontade. Desse jeito, certamente, né, nós vamos estar aí desenvolvendo, ajudando, exercitando aquele pequeno amor que temos dentro de nós. E aos poucos, à medida que vamos eliminando o ego, esse amor vai crescendo, né, vai se tornando mais forte, gerando mais luz ao nosso redor. E isso, essa prática de amor, de serviço, nos conecta com o amor divino. A verdade é que todos nós precisamos uns dos outros, né, e podemos nos ajudar. Nada e ninguém nesse universo é autossuficiente. O marido cuida da sua família e serve à sua esposa e aos seus filhos. A esposa também ajuda a cuidar da casa, a servir ao seu esposo, servir aos seus filhos. Os filhos também, os filhos crescem e também podem ajudar os seus pais, né, nas tarefas domésticas ou cuidar deles na sua idade avançada. O empregado de uma empresa, no seu emprego, ele serve ao seu departamento ali em que ele trabalha, ele serve aos seus colegas de trabalho, ele serve ao seu chefe. O chefe, na sua parte, ele serve à sua empresa e serve também aos seus empregados, né? Ele dá assistência aos seus empregados. O agricultor, por exemplo, ele ajuda a produzir frutas, verduras, né? Comida, que servirão aí de alimento a milhares de pessoas. O padeiro prepara o pão que alimenta também diariamente milhares, centenas ou milhares de pessoas. O professor educa e passa seus conhecimentos aí para os futuros profissionais ou cidadãos do mundo. O médico e o enfermeiro, eles servem ao paciente, eles ajudam o paciente a se curar, é um trabalho muito louvável, né? Todos os trabalhos são louváveis. O construtor, né, que trabalha em obras, ele ajuda a construir moradias. O ajudante de limpeza, ou quem faz a faxina em uma casa, em uma empresa ou nas ruas, ele colabora com a organização e a limpeza ao nosso redor e faz aí a vida de várias pessoas muito mais limpa, mais saudável. O motorista de ônibus ou de táxi, ele transporta as pessoas. Os servidores públicos, os governantes, eles têm a tarefa de ajudar na administração do governo, do estado, da sua cidade, do país. Então, estamos dando aqui vários exemplos. E poderíamos dar muito mais exemplos de pessoas, assim como todos nós, cada um de nós aqui nessa reunião, que sacrificam o seu tempo, a sua energia, o seu talento e o seu suor para beneficiar a vida dos outros ao nosso redor. Cada um de nós temos a oportunidade todos os dias de fazer a diferença e contribuir para um mundo melhor. Tudo depende da forma com que fazemos o nosso trabalho. Se fazemos o nosso trabalho com uma atitude de amor para aquele que está recebendo o nosso trabalho, se fazemos com dedicação, com boa vontade, aí estamos espalhando luz e amor no universo. Agora, se fazemos com preguiça ou com má vontade, certamente os frutos desse trabalho não vão ser muito luminosos. E aí, com relação a isso, não importa se somos pagos, né, se recebemos um salário, ou se estamos fazendo de graça, o que mais conta é a atitude
no nosso coração. Então, vamos buscar na prática, né, estar exercitando o nosso amor, fazendo esse sacrifício pela humanidade todos os dias em nossas vidas, né? Em cada interação que temos com os nossos semelhantes. Essa prática diária, né, que é vamos dizer, um sistema de vida, além de contribuirmos, estarmos em sintonia com a lei do amor universal, ainda nos ajuda a obter méritos de coração e créditos com a lei divina. Bom, esse era o que queríamos entregar hoje, né? Então, entregamos aqui o terceiro fator de revolução da consciência, que é o sacrifício pela humanidade, né? E repetindo aqui, e resumindo exatamente aquilo que acabamos de falar, né? O terceiro fator de revolução da consciência não é somente ensinar a doutrina redentora para a humanidade, né? Porque às vezes muitas pessoas por aí dizem isso, que o terceiro fator, o sacrifício pela humanidade, é ensinar a doutrina redentora à humanidade. Sim, talvez essa seja uma das formas mais elevadas de sacrifício, né? Ajudar as pessoas a fazerem a própria luz dentro de si. Porém, o terceiro fator, ele também pode ser exercitado através dessa nova atitude de amor para com as pessoas, né, que estamos estudando aqui hoje. Então, certamente podemos incorporar esse exercício em nossas vidas, né? Sempre falamos que a gnose é todo um sistema de vida prático. Hoje aprendemos que podemos viver o amor na prática, né? Todos os dias da nossa vida, servindo os nossos semelhantes em qualquer lugar que estejamos, seja em nossa casa, no trabalho, na rua, e servir o nosso semelhante com uma atitude de amor, de veneração, de mística e de agradecimento, também é um sacrifício pela humanidade. Então vamos ter isso em conta. Agora vamos abrir aí para vocês se tiverem dúvidas ou perguntas. Como falamos também, se tiverem dúvidas da aula anterior, podem ficar à vontade aí para fazer. Oi, Charles, boa noite. Boa noite, mestre. A minha pergunta está em relacionado à forma como a gente pode manifestar o nosso amor à humanidade. Eu, desde pequeno, desde que eu me conheço como gente, eu sempre gostei muito de lidar com a natureza, com os animais, com as plantas, e sempre me senti muito mais feliz nesse meio do que no meio de seres humanos. Conforme eu fui crescendo, né, eu fui cada vez mais procurando esse meio. Por isso que eu trabalhei muito em reservas, trabalhei muito em zoológico, com biologia, assim por diante. Mas o destino sempre me levou, né, mesmo contra a minha vontade, né, para a área a doutrina de ensinar. Né? Toda vez que eu não queria, mas o destino me levava, e pior, eu sempre me destaquei como mestre em todos os lugares que eu passei, mesmo não gostando, né, da prática não de ensinar, mas do meio, né, do que está por trás do que é ensinar, que é lidar com os superiores, lidar com aquela burocracia, lidar com a doutrina de ensinar. Né? E aí a minha pergunta é essa, mestre. Eu sempre senti que eu era empurrado por alguma força superior para exercer a doutrina de ensinar, principalmente as gerações mais novas. É onde eu me sinto melhor. Quanto mais novos forem meus alunos, melhor e mais eu gosto. E eu sempre me destaquei em todos os lugares que eu passei como professor, mesmo internamente tendo uma briga muito grande, porque eu sempre gostei muito mais de lidar com a natureza e não com os seres humanos em si. Isso pode ser
é um karma, mestre? Ou eu tinha que passar, eu tenho que aprender a lidar com seres humanos, eu fui empurrado a vida toda para ser professor, para ser um educador? Sim, exatamente, né? Dois aspectos aí. Primeiro, essa questão que você citou aí de que você gosta, né, de estar em contato com a natureza, né, com os animais, com as flores, né, com as plantas. Isso aí justamente é, faz bem à nossa alma, né? Isso aí ajuda a equilibrar os nossos chakras, os nossos centros, né? E na natureza, né, nós já vimos aí, né, em reuniões anteriores, os reinos da natureza estão os paraísos elementais, né? Estão aquelas almas puras, aquelas essências puras, que são puro amor, que estão ali se desenvolvendo, né, evoluindo nos reinos da natureza. Existem os devas, os anjos ali que participam de todo aquele trabalho, né, junto com a grande mãe natureza. Então, isso é um ponto interessante, né, que você sente, a sua consciência sente esse chamado, essa atração, sabe naturalmente que a natureza proporciona isso, né? Esse amor, entrar em contato com esse amor, né? Isso nos reconforta, nos energiza, né? Nos dá energia, nos dá alegria. Então, isso é muito bom. E lógico, muitas vezes, né, o outro aspecto que você falou aí, que nós, mesmo às vezes até contra a nossa vontade, de alguma forma, a vida nos leva a determinados caminhos, né? E, e certamente isso de alguma forma, aí depende como alguém queira ver, pode ser ligado ao karma, né? Ou se não quiser chamar de karma, certamente é um trabalho que nós estamos sendo direcionados a desenvolver nessa vida, né? Então vamos lembrar aí que as circunstâncias, né, estudando as circunstâncias, elas aparecem nas nossas vidas, né? Não é por acaso, né? Aparece ali diante de nós situações, eventos, tudo aquilo é justamente o que a nossa consciência precisa para o seu desenvolvimento espiritual. Toda a vida é direcionada e organizada pelos senhores do karma, pela nossa mãe divina, e se apresentam os fatos, os eventos, para que nós possamos lidar, aprender alguma coisa com aquilo, né? Ou nos beneficiarmos, ou darmos, né? Prestarmos algum serviço, né? Então, por exemplo, um professor, né, como você citou, ele tem ali alunos diante dele. Com certeza, ele está sendo colocado ali naquela situação, naquele trabalho, ou ele pode ter, como falamos, né, depende como alguém queira ver isso. Pode ser um karma que ele tem com aquelas almas, né, com aquelas pessoas, aquelas essências que estão ali diante dele, e você tem ali um trabalho, um karma, um débito, você tem que ensiná-las, né, educá-las, né, daí depende do que você vai ensinar. E ou você pode enxergar como um trabalho, a vida colocou ali na sua frente aquelas almas, você como professor, e você vai servi-las, né, com o seu coração, com boa vontade, com dedicação, com amor, da melhor forma possível. Você vai procurar ser o melhor professor, o melhor educador possível e vai executar aquele trabalho com amor, com doçura, com alegria. E aí o seu trabalho vai ser luminoso. Se você tinha algum karma ali, certamente você vai estar quitando aquele karma, pagando aquele karma muito bem, né? Ao contrário, se eu fujo, ou se eu nego, ou se eu faço com má vontade, eu não queria, eu luto, resisto e faço um trabalho ali, às vezes de má vontade, né? Não faço no melhor que poderia ser, aquele karma ele vai se estender, né? Eu posso até às vezes ganhar mais karma.
Então, tudo depende de como enxergamos, qual a perspectiva que enxergamos aquilo, né? E isso é para tudo na vida. Então, por exemplo, uma família, eu tenho aquela família, né? Por algum motivo, por exemplo, entre bilhões de seres humanos, a lei divina colocou aquele cônjuge, aquela esposa ou esposo na minha vida ali. E aí eu posso ver como um karma, né? Porque talvez tenha os seus desafios, né? A convivência ali não seja muito fácil. Ou eu posso ver como uma oportunidade de servir e ser talvez o melhor esposo ou a melhor esposa, né? E pagar, né? Fazer o melhor possível, né? Contribuir, servir aquela pessoa da melhor forma possível, né? Para que eu possa estar pagando esse karma, quitando a minha dívida com aquela pessoa de uma forma luminosa, né? E a mesma coisa um trabalho de uma empresa, né? Como já falamos aí, pode ser um professor, um médico, um funcionário público, né? Então tudo isso está ligado com o tema, né? Tudo é a nossa perspectiva. Nós temos a opção de exercitar, desenvolver o amor, o serviço, né? E a boa vontade, porque nós não podemos mudar aquilo, certo? Aquela situação. Muitas vezes sim, mas a maioria das vezes não. Então vamos fazer aquilo com amor, com dedicação. Então, se eu sou professor, eu vou buscar ser o melhor professor possível. Se eu sou um motorista, eu vou buscar ser o melhor motorista da minha cidade, fazer aquilo de forma luminosa, né? E isso todos os dias da nossa vida. Isso atrai coisas boas, atrai energias positivas, atrai luz, prosperidade, né? Então, não sei se respondeu a sua pergunta aí, ou quer que esclareçamos mais aí. Não, não, mestre, o senhor me deu uma luz sobre o tema. Aí eu te agradeço. Uhum. Mais alguma pergunta? Mas Sim? não é errado, mestre, perante a Divina Mãe, você gostar muito mais de lidar com a natureza, com os animais, do que com os seres humanos, né? Porque eu vejo, eu me sinto mais à vontade e sinto um amor mais sincero, e você já falou nisso, daquelas almas, né, que eu encontro na natureza, dos elementares que estão lá, né, do que na humanidade, né? Sim, não tem nada de errado de ter esse amor aí, né? Porque como você falou, os seres, os elementais ali, os animaizinhos, as plantas, as árvores, ali é uma energia positiva, de puro amor. E nós, as pessoas, nós somos ego, né? Temos muitas trevas aí, dores, conflitos. Então não é errado amar os animais, a companhia dos animais, né? Eu tenho um animal de estimação, faz bem até para nós, né? Todo esse contato com os elementais. Agora, é o que falamos, a vida, a nossa vida é um ginásio psicológico. Aquilo que se apresenta diante de nós é o que temos naquele dia para aprender, para trabalhar. Então, se apresentam, eu gosto de contato com a natureza, mas se apresentam pessoas, vêm até mim, né, e eu tenho algum trato, alguma coisa, para fazer com essas pessoas, então nós vamos viver aquele momento, certo? Fazer o que é necessário. Então seria isso. Entendi, mestre. Uhum. Mestre, alguns autores, né, filósofos, Napoleão Rios, Paulo Vieira, eles costumam dizer que quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Isso provém mesmo? Isso tem a ver? Sim, perfeitamente. Isso vale. Quanto mais você. E dizem aí, né? Até
pessoas aí da didática aí, né, professores, pessoas da pedagogia, eles sabem que, por exemplo, essas lições aqui, eu apresento as lições para vocês, vocês aprendem de determinada forma. Se vocês, além de escutarem essas lições, vocês forem estudarem, né, vocês vão assimilar de uma forma maior, né, mais intensa ali. E se vocês forem praticar, né, as aulas práticas, se vocês praticarem aquilo ou se praticamos aquilo que aprendemos, vai gravar muito mais, a nossa compreensão vai aumentar. E se nós, além de estudarmos, praticarmos, né, e estudarmos bem ali ao ponto de que compreendemos e vamos ensinar, aí a compreensão vai ser muito maior, muito mais intensa. Então, procede. Se eu estou ensinando, eu estou aprendendo mais. E isso vale também, né? Se eu tudo aquele serviço, a natureza é um dar e receber, né? Essa é a economia cósmica. É um dar e receber. Se eu ensino, eu aprendo. Se eu dou, eu recebo, né? Se eu ilumino, espalho luz, eu recebo luz. E o contrário é a mesma coisa, né? Se eu espalho trevas, eu recebo trevas. Se eu sou egoísta e não divido nada com ninguém, o universo, o cosmos, também não vai me dar, porque eu estou com as minhas mãos cheias ali, eu estou segurando tudo para mim, e o cosmos não vai me retribuir, porque o que estudamos aqui, a lei universal do amor, né? A lei cósmica. Então, temos que agir de acordo com essa lei, porque aí podemos colaborar, participar da economia do universo, né? Dar e receber, né? Então, quanto mais damos, mais recebemos. Às vezes a pessoa tem ali aquela coisa, ela tem medo, né, de dar, mas quem é que dá as coisas para nós? Às vezes a pessoa tem aquela ilusão de que é ela, é o meu emprego, o meu trabalho que me dá o sustento. Sim, mas quem é que deu o seu emprego, né? Tudo vem do universo. Se você está recebendo aquele salário, aquele pagamento, aquele benefício, o universo está dando. E se é seu direito receber, né, você vai continuar recebendo, né? Agora, dar, segurar para si, egoísmo, isso no universo é em desarmonia com o universo, né? Então, temos que ter isso em conta. Não sei se esclareceu aí, o que é que desenvolvamos mais. Obrigado, mestre. Esclareceu bastante. Aí, Dana, Mestre, Gilberto, sim, Bruno. Uhum. Entre as forças, assim, o amor é uma das forças maiores do universo, né? O amor, a gratidão, o perdão, estão entre as maiores forças do universo, não é isso? Exatamente, sim. O amor, ele é a lei número 1. O amor, ele é a própria criação, a lei da criação, né? Vimos na aula anterior lá, né, sobre a Divina Mãe imanifestada, que é antes da criação, e a Divina Mãe manifestada, que é quando ela expressa todo o seu amor. E como falamos aí, o amor é a própria Mãe Divina, né, o próprio Deus, é a única lei, é Deus, né? Então, realmente é muito poderoso. Obrigado, mestre. Nada. Charles, Dana, Gilberto, alguém tem mais algum comentário ou dúvida?
Bem, então... Mestre, eu tenho sim. uma pergunta. Uhum. O senhor pode me dar mais luz sobre esse tema. Por que que os grandes mestres, como Buda, Krishna e Jesus, além de outros, você não vê mais o aparecimento desses grandes mestres na humanidade? Ao contrário, você vê a humanidade cada vez mais em trevas. O senhor tem como dar uma explicação para isso? Por que que esses grandes mestres só vieram no passado? A gente não vê aparecer mais um grande mestre religioso, não é? No nível daqueles que eu já te disse, né? Que eu já te falei agora, né? Jesus, Buda, Krishna e assim por diante. Maomé mesmo, né? Sim. Sim, se você for ver, a cada centenas ou milhares de anos, né, ou a cada talvez 2000 anos, surgem esses grandes mestres, esses cristificados, né? Então, Buda e Krishna, né, Maomé, eles surgiram na sua época, né? E aí eles deixaram a sua mensagem, né, espiritual e Krishna talvez, não sei, há 3 ou 4 mil anos atrás, Buda há 2.500 anos atrás, ou 3.000 anos atrás, Jesus há 2.000 anos atrás, e depois veio Maomé, né, e também que foram missões planetárias, né, desses mestres, que toda uma cultura foi influenciada pelo ensinamento, pela obra desses mestres, né? Religiões inteiras de milhões, às vezes até bilhões de pessoas, né, foram influenciadas. E recentemente também teve os mestres da teosofia, né, Rosacrucian, por exemplo, Blavatsky, né, que deixou muitos ensinamentos e que talvez não teve um impacto tão grande, porque talvez agora se vemos também o materialismo é o que domina a mente e a vida das pessoas. Mesmo que aparecesse o mestre aí, Yeshua Ben Pandira, hoje, né, talvez não dessem tanto ouvido a ele, ou iam dizer que era um doido, um fanático, né? Então, por exemplo, veio o mestre Samael, né, e escreveu vários livros, né, na gnose, fundou o movimento gnóstico, e não sei se você já percebeu, esse conhecimento é um conhecimento bem profundo, né? É bem revolucionário. Mas nem por isso as pessoas deram atenção, deram bola, né? As pessoas hoje em dia não estão interessadas, a maioria, em assuntos espirituais, né, revolucionários. Então, existem mestres, existem grandes mestres que estão ocultos, né, entre nós, na humanidade, fazendo seus trabalhos aí secretamente, né? E nós não vemos, mas eles estão aí trabalhando. E é graças a não só esses mestres aqui no físico, mas também os mestres do Nirvana, né, os Budas de compaixão, os deuses do Nirvana, eles fazem ali incessantes, dia e noite, trabalhando, fazendo orações com a sua energia ali, enviando uma energia ao mundo. E essa energia nós não percebemos, né? Por exemplo, por que às vezes guerras cessam, né? Guerras vêm e vão. Por que guerras cessam? Porque às vezes existem momentos de paz, aí existem catástrofes, né? E aí possivelmente, provavelmente pelo amor que é irradiado por esses mestres aí, eles apaziguam, eles aliviam o coração, às vezes até individualmente, de cada pessoa ali, né? Pessoa, às vezes passamos por uma perda, né? Mas de repente oramos, e esses mestres nos enviam a sua energia, né? Os mestres escutam, se nós os invocamos, oramos, a nossa Mãe Divina, eles enviam, e aí sentimos um alívio,
às vezes um bem-estar inexplicável, um conforto, né? Mesmo diante de uma perda, sentimos ali um certo conforto inexplicável ali, né? Que nos apazigua um pouco. Então, depende da época e das missões cósmicas, missões planetárias que cada um desses mestres aí. Um dos últimos mestres aí que teve uma missão pública foi o mestre Samael, que ele entregou esse conhecimento revolucionário. E existem aí, não sabemos quantos, né, mas talvez milhares de estudantes gnósticos que escutaram, né, que compreenderam a doutrina e estão praticando, e estão desenvolvendo luz, né, dentro de si. E essa luz, como já vimos, essa luz ela se propaga ao redor, né, e ilumina ali as pessoas, né. Então, existem mestres aí trabalhando secretamente. Nós é que não sabemos, né? Existem os mestres que têm as suas missões públicas e que muitas vezes não percebemos, né? Porque vivemos numa época totalmente materialista. Então as pessoas pouco dão ouvido, né? As doutrinas sagradas, aí, os ensinamentos verdadeiros. Não sei se esclareceu. Se tem alguma pergunta a mais? Mestre, a minha dúvida está num ponto. Uhum. Você hoje sente que a humanidade está muito mais em trevas do que a luz, né, domina, né? Mesmo a gente sabendo que de tempo em tempo isso acontece com a Terra. Mas o nosso próprio planeta ele está perdendo o equilíbrio, não é? Se você for analisar pelos pesquisadores, a gente sabe que a gente está caminhando para grandes cataclismas que vão vir aí da natureza, para em passos largos, caminhando a humanidade para a extinção, não é? E se você for olhar, seguir a própria religião católica, né? Estou citando ela, mas todas as religiões tocam nisso, vai chegar uma hora que ou a raça humana vai entrar em extinção ou ela vai ser reduzida bastante. Qual é a visão gnóstica sobre esse tema? Sim, justamente, inevitavelmente, essa raça, né, que está habitando esse planeta vai ter a sua extinção, vai ter o seu fim, é a evolução e a involução. Tudo na superfície da Terra, do planeta, tudo na vida, nasce, se desenvolve e evolui, né? E essa humanidade, essa raça não é diferente. Por exemplo, essa nossa raça ariana é a quinta raça que habita esse planeta. Então, tiveram 4 raças anteriores a nós, né? A primeira raça foi a raça protoplasmática. A segunda raça foi a raça hiperbórea. A terceira raça foi a Lemúria. A quarta raça foi a Atlântida. E a quinta raça é a raça ariana, né? E assim como as raças anteriores, essa raça ariana também vai se extinguir, né? Como você falou, quase a totalidade aí, ou seja, não sabemos como nem quando, né? Talvez algum cataclisma aí, como você falou, alguma catástrofe, né? Um cometa, um maremoto, um terremoto, um vulcão, um tsunami, vai reduzir aí significativamente os habitantes, né? As pessoas dessa raça aí. E vão ter uns sobreviventes, né? Não sabemos a quantos, como, e aí esses vão estar aí entre aqueles que vão dar sequência à próxima raça, sexta raça, né? Que vai habitar esse planeta, né? Assim, por exemplo, como já enviamos inclusive um texto aí no WhatsApp, tem acho que na aula na pasta lá da Transmigração das Almas, um texto sobre a origem das raças,
E ali o Mestre Samael explica muito bem esse tema aí, das raças. E essa raça anterior à Atlântida, por exemplo, tiveram alguns sobreviventes que surgiram ali, ou permaneceram ali na Ásia Central, né? No Egito Antigo também se misturaram com a raça raiz pura ariana, né? E foram se multiplicando e tal. Isso é um processo aí que demora milhares ou milhões de anos, né? Então, isso está nos livros do Mestre Samael e ele fala, né, que vai ter realmente, e que já estamos até no fim, né, dessa raça aí. Como falam, estamos nos últimos ciclos de 108 vidas e o ego já se robusteceu de tal forma e vai ter uma evolução, um fim aí a isso, né? Uma reciclagem. Agora, não sabemos se amanhã ou se daqui a 10 anos, ou 100 anos, 200 anos, a hora que a lei divina determinar, vamos ver aí essa reciclagem. Talvez estejamos aqui nós, fisicamente, talvez não estejamos, talvez tenhamos alguma existência, né? Não sabemos, mas seguramente vai ter essa reciclagem aí planetária, essa limpeza, para que a sexta raça surja, né? No seu amanhecer, na sua idade de ouro, nos seus tempos de glória, de prosperidade, e aí se repete os ciclos das idades, né? Passa aí a idade de ouro, depois a idade de prata, a idade de bronze e a idade de ferro. E aí evolui de novo a sexta raça, aí vem a sétima raça. Cada planeta dá 7 raças, né? E aí o planeta tem também o seu próprio ciclo evolutivo e involutivo, né? Cada planeta do sistema solar do cosmos tem esses ciclos de evolução e involução. Não sei se esclareceu. Sim, esclareceu, mestre. Obrigado. Nada.